Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, tudo bem? No vídeo de hoje, falarei um pouquinho sobre o início da história recente dos direitos humanos. Grosso modo, os intelectuais, os pesquisadores que transitam, né, que abordam temas relacionados aos direitos humanos, em linhas gerais, esses pensadores eles dividem a história dos direitos humanos em dois grandes momentos. Né? O primeiro momento, eles classificam como a história remota dos direitos humanos, que vai até a Revolução Francesa, e a partir desse fenômeno que foi de grande importância para o mundo, né, enfim, que mudou drasticamente a configuração da sociedade francesa, a partir desse momento iniciaria a história recente dos direitos humanos. Nesse vídeo eu vou falar, portanto, do início da história recente. A ideia é mostrar para vocês os avanços que ocorreram a partir da Declaração do Homem e do Cidadão, né, no que tange os direitos, né, algumas ambiguidades e algumas assimetrias que nós vamos observar nesse período que vai até o meados do século XIX. Né? Bom, a Revolução Francesa, como eu acabei de mencionar, foi um fenômeno de grande relevância para a história francesa. Até esse fenômeno, a França era uma sociedade marcada pelo absolutismo monárquico, né? O rei ele reinava de forma absoluta e soberana, né? Então isso é uma característica muito importante para a gente ressaltar. A sociedade francesa era dividida em estamentos, né? Grosso modo havia 3 estados, né? O primeiro estado, que era o clero, formado pelo alto clero, o segundo estado, que era a nobreza, e os não nobres, né, faziam parte do terceiro estado. Portanto, a maior parte da população de 25 milhões de pessoas estava no terceiro estado. Quando a gente faz uma análise acerca da, da importância desses estados na política, na questão dos direitos, na participação política, nós vamos observar que a França, antes da Revolução, era uma sociedade muito desigual. Né? O primeiro e o segundo estados, né, ou seja, o alto clero e a nobreza, tinham privilégios em relação à população. Esses estados eles não pagavam impostos, né? Não havia taxas, eles não eram sobretaxados, enquanto que a maior parte da população tinha a obrigação de levar o ônus do Estado. Né? Além disso, além dessa desigualdade, nós vamos observar também que na política havia também uma não representatividade do terceiro estado, que era que integrava a maior parte da população. Essas características, né, que eu acabei de mencionar, associadas aí à difusão das ideias iluministas propagadas principalmente por Jean-Jacques Rousseau, né, que escreveu O Contrato Social, toda essa conjuntura desigual associada aí à difusão de novos valores, né, de novas ideias, né, centradas aí no ideal de liberdade, né, da igualdade, tudo isso vai ser um caldeirão, né, que vai acabar fomentando a Revolução Francesa. E a partir desse momento, né, a França passa por várias transformações, né, transformações na ordem política, econômica e social, e ao final de um processo marcado aí por grandes turbulências, né, a França deixa de ser uma monarquia, passa a ser uma república. Esse fenômeno ele vai também marcar profundamente os outros estados europeus e, com efeito, a história. Né? Não é sem razão que os historiadores eles tomam a Revolução Francesa, né? A historiografia clássica ela toma a Revolução Francesa como um fenômeno para marcar
é a transição entre as idades moderna e contemporânea. Bom, a história dos direitos humanos, né, a história recente dos direitos humanos, inicia-se também a partir desse momento. No bojo da Revolução Francesa foi escrita a Declaração do Homem e do Cidadão. Esse documento, que tem em torno de 17 artigos, ele materializou essas ideias, né, as ideias de liberdade, de igualdade, que foram de fundamental importância como aspecto ideológico, né, na Revolução Francesa. Para vocês terem uma ideia, né, do teor desse documento, eu vou ler aqui um dos artigos, né, o primeiro artigo da declaração. Os homens nascem e são livres, e iguais em direitos. As distinções sociais só podem ter como fundamento a utilidade comum. Então, quando a gente analisa esse primeiro artigo da Declaração do Homem e do Cidadão, nós vamos observar já explícito nesse momento da declaração a ideia de liberdade, né? A ideia de que todos são humanos e, enquanto humanos, teriam o direito à liberdade, né? O fato da gente existir, né, já pressupõe, já traz em si esse ato o direito à liberdade. O direito à liberdade seria um direito, portanto, natural, né? Enfim, então esse documento ele vai ser tomado aí como um documento fundante da história recente dos direitos humanos. Da mesma maneira também, a gente não pode esquecer que a independência dos Estados Unidos também vai ser vai ser trazida também, vai ser relembrada também por alguns pensadores como um evento que vai contribuir também, que vai marcar o surgimento desse momento aí da história recente dos direitos humanos. Nós vamos observar que a Declaração do Homem e do Cidadão, forjada, né, dentro da Revolução Francesa, em 1789, nós vamos observar que essa declaração ela vai ser utilizada como referência na formulação, na elaboração das constituições europeias que vão surgir a partir do século XIX. Né? As constituições espanhola, portuguesa e bélgica, e aí, só para ser preciso, né, a Constituição espanhola foi escrita em 1812, a Constituição portuguesa em 1822, e a Constituição belga em 1831, né? Também colocaria aí a Declaração Francesa de 1848, né? Então, quando a gente observa esses instrumentos jurídicos, né, que foram produzidos no transcorrer do século XIX na Europa, subjacente a eles, nós vamos constatar os ideais propagados, né, na Revolução Francesa e impressos na Declaração do Homem e do Cidadão de 1789. Né? Enfim, então a gente vai observar que, no que tange a materialização desses direitos, né, a gente vai observar um grande avanço, né, que vem aí nessa evolução, né, que desde da Revolução Francesa, né, que vai também se constituir no transcorrer da história das constituições europeias no século XIX. Né? Bom, se por um lado, né, a gente vai constatar essa ampliação de direitos, né, e as constituições europeias, né, definindo esses marcos temporais, né, esses marcos constitucionais, melhor dizendo, e salvaguardando os direitos dos portugueses, dos espanhóis, dos belgas, dos franceses. Se a gente observa essa evolução interna,
a gente vai observar que essa evolução ela não foi para todos. Esse pensamento europeu em ampliar direitos se reduziu para os europeus, né? E para a gente observar essa ambiguidade, né, é importante a gente ressaltar o Tratado de Berlim, que foi criado em 1884, entre 1884 e 1885, né? Que foi um tratado feito pelas nações europeias, que à revelia, né, de forma arbitrária, as nações europeias elas se reúnem e, a partir dessa reunião, foi criado um acordo no qual o continente africano foi redistribuído, foi dominado, foi colonizado por essas nações. Em outras palavras, o que eu quero colocar? Se internamente, no século XIX, nós vamos observar as nações, elas trabalhando, atuando, né, legislando, né, em prol da ampliação dos direitos dos europeus, externamente, essas mesmas nações, né, com o intuito, né, de alavancarem a sua economia, né, com o intuito, né, de conquistar novos mercados, né, com o interesse em se apropriar de matérias-primas, né, que já estavam em processo, né, de declínio, estavam sendo reduzidas, né, na Europa. Essas mesmas nações, elas, de forma arbitrária, elas vão conquistar os territórios africanos, né? Vão dividir esses territórios e vão impor uma dominação objetiva nesses territórios. Enfim, é importante salientar que essa dominação ela trouxe consequências extremamente danosas para as populações tradicionais africanas, uma vez que as riquezas materiais daquele continente foram roubadas, né? Não teria outra palavra para colocar, né? Para falar sobre isso. As riquezas foram tomadas por as nações europeias, não só as riquezas materiais, mas também as riquezas culturais, né? E essa apropriação europeia em relação ao continente africano, ela vai se constituir, né, a partir aí, então, do final do século XIX e vai se estender no século XX, né? E vamos observar que ainda no século XX, meados do século XX, alguns territórios, né, alguns países como Angola ainda estavam sob dominação europeia. Essa dominação, né, que ocorreu aí nessas décadas, né, ela trouxe consequências, como eu acabei de falar, né, consequências extremamente danosas. Em grande parte, os conflitos que ainda existem no continente europeu são decorrentes dessa dominação, uma vez que esses países, né, os países europeus, quando eles fizeram quando eles conquistaram esses territórios, eles não respeitaram as diferenças que ocorriam, né, étnicas e culturais, e quando eles saem no vazio de poder que vai ocorrer, esse vazio de poder vai, em certa medida, criar um ambiente de conflito, né? Essas etnias vão brigar pelo poder, né? Enfim, e a gente observa que isso ainda é uma consequência, a dominação europeia. Parte da questão humanitária, né, que a gente observa em algumas partes da África, né, a condição social, a desigualdade, a pobreza,
né? Enfim, esses aspectos ruins aí em torno da questão social, em parte, eles são também decorrentes dessa dominação, uma vez que, ao saírem, né, nesse processo de descolonização, pouco se fez em relação aos povos que foram conquistados, ok? Enfim, então nesse vídeo eu quis mostrar para vocês que a história recente dos direitos humanos, né, em particular o início da história recente dos direitos humanos, tem aspectos positivos, né, representou um avanço no que se refere à materialização e ampliação de direitos para os europeus, mas existe um aspecto aí muito ambíguo, né, que essas mesmas nações que vão advogar, que vão defender uma ampliação de direitos para os europeus, são as mesmas que vão se lançar no neocolonialismo após o Tratado de Berlim. Ok? Então até o próximo vídeo.